Chegamos a 1946, ano de nascimento do cantor pernambucano Alceu Valença e do cantor britânico Freddie Mercury. Britânico nada, ele nasceu na Tanzânia, na ilha de Zanzibar. E do falecimento do político Júlio Prestes, que venceu a eleição para presidente em 1929, mas que não tomou posse devido à Revolução de 30, liderada pelo Getúlio Vargas. Neste mesmo ano, o Brasil ganhava uma nova Constituição, democrática, mas não muito. Mas para quem já estava saindo do velho Estado Novo, já estava de bom tamanho. E como neste canal, a gente sempre joga dentro das 4 linhas da Constituição, vamos contar todos os detalhes do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de 1946. Mas antes, eu preciso que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 8 varguistas, porque seleções têm 8 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Se você vem acompanhando a série sobre o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, você deve estar se perguntando: oxe, por que esse demente pulou o vídeo de 1945? Acontece que em 1945 o torneio não foi disputado, a fim de poupar os melhores atletas do país que representariam a seleção brasileira no final do ano, em jogos contra a Argentina e contra o Uruguai, as chamadas Copa Roca e Copa Rio Branco, bem como na Copa América, que já seria jogada após o Réveillon. Em 1946 o torneio teria uma modificação: se houvesse 2 empates ou uma vitória para cada lado, não importando o saldo de gols, haveria uma prorrogação para se definir o classificado, e não um terceiro jogo. Começando pelo Regional Norte, tivemos em Manaus, no dia 1º de setembro, o duelo entre as seleções do Amazonas e do território do Guaporé, vencido pelos amazonenses por 5-0, gols de Ouro Fino, do extinto Tijuca, de Manaus, Raspada, do Nacional, Marcílio, do extinto Olímpico de Manaus, e Paulo, do Nacional, 2 vezes. O segundo duelo entre amazonenses e os representantes do atual estado de Rondônia foi disputado novamente em Manaus, no dia 8, e a seleção do Amazonas confirmou a classificação ao vencer a seleção do Guaporé por 9-0, 8 gols de Paulo, do Nacional, e um de Ouro Fino, do Tijuca de Manaus. Classificada, a seleção do Amazonas teria pela frente a seleção do Pará, e o primeiro jogo se deu em Belém, no dia 27 de setembro, e os paraenses venceram por 3-0. Gols de Hélio do Paysandu 2 vezes e Teixeirinha da Tunaluso. O jogo da volta aconteceu em Manaus no dia 6 de outubro e a seleção amazonense venceu a seleção do Pará por 2-1. Gols de Paulo, do Nacional de Manaus, e Marcílio, do Olímpico, para a seleção do Amazonas, e de Boró, do Clube do Remo, para a seleção do Pará. Na prorrogação, os paraenses venceram pelo placar de 2-1. Gols de Marcílio, do Olímpico, para o Amazonas, e Boró, do Remo, e Hélio, do Paysandu, para o Pará. Agora vamos para o Regional Nordeste. 3 jogos aconteceram no dia 15 de setembro. Em São Luís se enfrentaram Maranhão e Piauí, e os maranhenses venceram por 4-2. Gols de Zusa, do Motoclube, Duó, do Maranhão Atlético Clube, Mosquito, do Motoclube, e Vicente, do Maranhão, a favor da seleção maranhense, e Parnaibano e Tamatião para a seleção piauiense. Em João Pessoa, a seleção da Paraíba recebeu a seleção do Rio Grande do Norte e venceu por 3-1, porém sem informações sobre autores dos gols. Em Aracaju, a seleção de Sergipe recebeu a seleção de Alagoas e venceu por 2-1. Gols de João e Cacetão, do Vasco de Aracaju, para a seleção sergipana, e de Zé Maria, do CSA, para a seleção alagoana. Os jogos de volta aconteceram no dia 22. Em Teresina, o Maranhão venceu o Piauí por 5-1. Não se sabe o autor do único gol piauiense. Todavia, a favor do Maranhão, anotaram o piauiense Tamatião contra, Galego, do Motoclube 3 vezes, e Zusa, do Motoclube, se garantindo na próxima fase, na qual enfrentaria o Ceará. Em Natal, o Rio Grande do Norte venceu a Paraíba por 6-0 no tempo normal. Na prorrogação, os norte-riograndenses venceram por 1-0 e avançaram. Não se sabe a ordem dos gols, mas o que se sabe é que houve 3 gols de Tidão, do ABC, 2 de Tico, do ABC, 1 de Dão, do Santa Cruz de Natal, e um de Viana, do América de Natal, resultado que classificou os potiguares para enfrentar os pernambucanos. Em Maceió, a seleção de Alagoas venceu a seleção de Sergipe por 1-0.
Na prorrogação, os alagoanos venceram por 1-0, garantindo vaga para enfrentar na próxima fase a seleção da Bahia. Infelizmente, não foram achados os autores dos gols. Dia 27, em Fortaleza, houve o duelo entre as seleções do Ceará e do Maranhão, que venceu pelo placar de 4-3, gols de Charuto do Ferroviário, Mitotônio do Ceará e França do Fortaleza para a seleção cearense, enquanto que a favor da seleção maranhense anotaram Valentim do Motoclube 2 vezes, Galego do Motoclube e um gol contra do zagueiro cearense Estênio, do extinto Maguari de Fortaleza. Dia 29, em Recife, houve o jogo entre as seleções de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, e os pernambucanos venceram por 5-1. Gols de Amorim, do Sport Recife, 2 vezes, Plínio, do Náutico, Djalma, do América de Recife e Genival, do Náutico, para Pernambuco, enquanto que para a seleção norte rio-grandense marcou Albano, do ABC. No mesmo dia, porém, em Salvador, a seleção da Bahia recebeu a seleção de Alagoas, e os baianos venceram por 5-2. Gols de Pequeno, do Ipiranga de Salvador 2 vezes, Tuta, do extinto Guarani de Salvador, Gringo, do Vitória e Tombinho, do Vitória, para a seleção da Bahia, enquanto que para a seleção de Alagoas marcaram Oscarzinho, do CSA, e Zé Maria, também do CSA. Dia 13 de outubro, o segundo jogo entre pernambucanos e norte-riograndenses aconteceu novamente em Recife, e a seleção de Pernambuco garantiu a classificação ao vencer por 6-3. Gols de Djalma, do América do Recife, 2 vezes, Gilberto, do Náutico, Plínio, do Náutico, Nelson, do Santa Cruz e Siduca, do Santa Cruz, para os pernambucanos, enquanto que a favor da seleção do Rio Grande do Norte marcaram Albano, do ABC, Tidão, do ABC e Dão, do Santa Cruz de Natal. Dia 6, e o segundo jogo entre maranhenses e cearenses, desta vez em São Luís, e a seleção cearense venceu a seleção maranhense por 3-1. Gols de Mosquito, do Motoclube, a favor dos maranhenses, e Dudu, do Maguari, João Brega, do Maguari e Mitotone, do Ceará, a favor dos cearenses. Na prorrogação, 1-0 para os maranhenses, gol de Galego, do Motoclube, garantindo a classificação à seleção do Maranhão. No mesmo dia, houve o segundo jogo entre baianos e alagoanos, novamente em Salvador, e a seleção da Bahia confirmou a vaga ao vencer Alagoas por 1-0, gol de Jaime, do Esporte Clube Vitória. Dia 13, e jogo em Recife, entre as seleções de Pernambuco e da Bahia, e os pernambucanos venceram por 2-1, gols de Djalma, do América de Recife, e Dengoso, do Santa Cruz, para Pernambuco, e Jaime, do Vitória, para a seleção baiana. Dia 20, a seleção do Maranhão recebeu em São Luís a seleção do Pará, e os maranhenses venceram por 2-0, gols de Mosquito, do Motoclube, e Vicente, do Maranhão Atlético. Dia 27, e o segundo jogo entre pernambucanos e baianos, desta vez em Salvador, e a seleção da Bahia venceu por 2-1, gols de Alberto, do Guarani de Salvador, e Jaime, do Vitória, a favor da seleção da Bahia, e de Pitota, do Náutico, para a seleção de Pernambuco. Na prorrogação, 1-0 para a seleção da Bahia, gol de Pequeno, do Ipiranga de Salvador. Dia 10 de novembro, houve o segundo jogo entre paraenses e maranhenses, desta vez em Belém, e a seleção do Pará venceu por 2-1, gols de Jeju, do Remo, e Hélio, do Paysandu, para a seleção do Pará, e Mosquito, do Motoclube, para a seleção do Maranhão. Na prorrogação, 1-0 para os maranhenses, gol de Jaime, do Motoclube, e classificação assegurada às quartas de finais. Agora vamos para o Regional Centro-Sudeste. Dia 27 de setembro, jogo em Uberaba, Minas, entre as seleções de Mato Grosso e de Goiás. Vencido pelos mato-grossenses por 3-0, porém sem informações sobre os autores dos gols. Dia 6 de outubro, e o segundo jogo entre goianos e mato-grossenses, novamente em Uberaba, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Cid para a seleção de Goiás e de Rebolo para a seleção de Mato Grosso, que desta forma garantiu a classificação. Dia 13, e jogo em Belo Horizonte, entre as seleções de Minas Gerais e de Mato Grosso, e os mineiros venceram por 10-1. 2 gols de Mário de Souza, do Atlético Mineiro, 2 de Nívio, do Atlético, 2 de Lucas, do Atlético, 2 de Ismael, do Cruzeiro, 1 de Zé do Monte, do Atlético, e 1 de Paulo, do Siderúrgica de Sabará, para a seleção mineira, e 1 de Leônidas, para a seleção mato-grossense. No mesmo dia, houve o jogo entre as seleções do estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, em Niterói, e os fluminenses venceram por 2-0, gols de Heitor e de Djalma. Dia 20, novamente em Belo Horizonte, houve o segundo jogo entre mineiros e mato-grossenses, e Minas Gerais venceu pelo placar de 6-0, 4 gols de Nívio, do Atlético Mineiro, 1 de Mingueirinha, do Siderúrgica de Sabará, e 1 de Lauro, do Atlético Mineiro. O segundo jogo entre capixabas e fluminenses
se deu no dia 27, em Vitória, e a seleção do Espírito Santo venceu por 2-1. Gols de Alci, do Rio Branco, e Rodrigo, para a seleção capixaba, e de César, para a seleção do estado do Rio. Na prorrogação, 1-0 para os capixabas, gol de Lacour, do Vitória, resultado que garantiu a classificação. Classificados, mineiros e capixabas se enfrentaram no dia 13 de novembro, em Belo Horizonte, e Minas Gerais venceu pelo placar de 4-0. Gol de Lucas, do Atlético Mineiro, 2 vezes, Petrônio, do Vila Nova de Nova Lima, e Nívio, do Atlético Mineiro. A volta foi jogada em Vitória, no dia 10, e os capixabas venceram por 2-1. Gols de Darli, do Vitória, e Rodrigues, para a seleção do Espírito Santo, e de Mário de Souza, do Atlético Mineiro, a favor da seleção de Minas Gerais. Na prorrogação, 1-0 para a seleção mineira, gol de Lucas, do Atlético Mineiro, e vaga garantida nas quartas de finais. Agora vamos para o Regional Sul, dia 13 de outubro, e jogo em Florianópolis, entre as seleções de Santa Catarina e do Paraná, que terminou com empate em 2-2. Gols de Leônidas, do Figueirense, e Teixeirinha, do Figueirense, para a seleção catarinense, e de Jackson, do Atlético Paranaense, e Merlin, do Coritiba, para a seleção paranaense. Deveria haver o segundo jogo, dessa vez em Curitiba, mas os catarinenses não compareceram e a seleção do Paraná venceu por WO. Dia 27, jogo em Curitiba, entre as seleções do Paraná e do Rio Grande do Sul, que terminou com vitória dos paranaenses por 4-2. Gols de Jackson, do Atlético Paranaense, Sireno, do Atlético Paranaense, e Isaldo, do Ferroviário de Curitiba, 2 vezes, a favor da seleção do Paraná, e de Carlitos, do Internacional, e Tesourinha, também do Inter, a favor da seleção do Rio Grande do Sul. O segundo jogo entre gaúchos e paranaenses se deu no dia 13 de novembro, em Porto Alegre, e a seleção gaúcha venceu a seleção do Paraná por 5-0. Gols de Saladuro, do Cruzeiro de Porto Alegre, Tesourinha, do Internacional, 2 vezes, e Margarida, do Renner de Porto Alegre, 2 vezes. Na prorrogação, 3-2 para os gaúchos. Gols de Saladuro, do Cruzeiro de Porto Alegre, Adãozinho, do Internacional, e Margarida, do Renner, a favor da seleção gaúcha, e de Babi, do Coritiba, e Merlin, também do Coritiba, para a seleção paranaense. A competição chegava às quartas de finais com 2 duelos. Dia 17 de novembro e jogo no Rio de Janeiro, no Estádio das Laranjeiras, entre as seleções de Minas Gerais e do Maranhão, e os mineiros venceram por 6-4. 2 gols de Nívio, do Atlético Mineiro, 2 de Ismael, do Cruzeiro, e 2 de Ceci, do Vila Nova de Nova Lima, a favor da seleção mineira, e 2 de Galego, 1 de Zusa e 1 de Mosquito, todos do Motoclube, para a seleção maranhense. No mesmo dia, em São Paulo, no estádio do Pacaembu, houve o duelo entre gaúchos e baianos, e a seleção gaúcha venceu por 2-0, gols de Segura, do Grêmio, e Adãozinho, do Internacional. Dia 21, e o segundo jogo entre mineiros e maranhenses, novamente no Rio de Janeiro, no estádio das Laranjeiras, e a seleção do Maranhão venceu a de Minas Gerais por 7-3. Gols de Lucas, do Atlético Mineiro, e Ceci, do Vila Nova de Nova Lima, 2 vezes, para a seleção mineira, enquanto que a favor da seleção maranhense anotaram Valentim, Mosquito 3 vezes, Galego 2 vezes e Jaime, todos do Motoclube. Na prorrogação, 3-0 para os mineiros, 2 gols de Mário de Souza, do Atlético Mineiro, e 1 gol contra do maranhense Carapuça, do Motoclube, garantindo os mineiros nas semifinais. Dia 24 houve o segundo duelo entre gaúchos e baianos, novamente no Pacaembu, em São Paulo, e a seleção gaúcha venceu na Bahia por 4-0. Gols de Adãozinho, do Internacional, Saladuro, do Cruzeiro de Porto Alegre 2 vezes, e Tesourinha, do Internacional, resultado que confirmou a seleção do Rio Grande do Sul nas semifinais. As semifinais começaram no dia 29 de novembro, com o duelo entre as seleções carioca e mineira, no Rio de Janeiro, no estádio de General Severiano, e a seleção da cidade do Rio venceu por 8-3. Gols de Isaías, Lelé, Djalma 2 vezes, Jair Rosa Pinto 2 vezes e Chico 2 vezes, todos do Vasco da Gama, a favor da seleção carioca, enquanto que a favor da seleção mineira marcaram Ismael, do Cruzeiro, Paulo, do Siderúrgica de Sabará e Ceci, do Vila Nova de Nova Lima. No mesmo dia, porém, em São Paulo, no estádio do Pacaembu, a seleção paulista recebeu a seleção gaúcha e venceu por 5-0. Gols de Teixeirinha, do São Paulo, Lima, do Palmeiras 2 vezes, Nininho, da Portuguesa e Pinga, também da Portuguesa. Os jogos de volta aconteceram no dia 8 de dezembro. Jogando no estádio do Pacaembu, em São Paulo, a seleção carioca confirmou vaga nas semifinais ao vencer a seleção de Minas Gerais por 2-1. Gols de Chico, do Vasco da Gama, e Jair Rosa Pinto, também do Vasco, para os cariocas, e de Ceci, do Vila Nova de Nova Lima, para os mineiros. No mesmo dia, no Rio de Janeiro, em São Januário, houve o segundo jogo entre paulistas e gaúchos, e a seleção do Rio Grande do Sul
venceu a de São Paulo por 5-4. 2 gols de Adãozinho do Internacional, 2 de Hugo do Grêmio e 1 de Tesourinha do Internacional a favor da seleção gaúcha, enquanto que a favor da seleção paulista marcaram Noronha do São Paulo, Cláudio do Corinthians, Pinga da Portuguesa e Teixeirinha do São Paulo. Na prorrogação, 1-0 para os paulistas, gol de Teixeirinha do São Paulo, garantindo a seleção de São Paulo nas finais. O primeiro jogo das finais aconteceu no dia 8 de março, já em 1947, em São Paulo, no estádio do Pacaembu, e a seleção paulista venceu a seleção carioca por 5-2. Gols de Servílio do Corinthians, 3 vezes, um gol contra do zagueiro carioca Norival do Flamengo e 1 de Cláudio do Corinthians para os paulistas, enquanto que a favor dos cariocas anotou Ademir de Menezes do Fluminense 2 vezes. O segundo jogo entre cariocas e paulistas se deu no dia 12, no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário. Os cariocas venceram por 3-2. Gols de Ademir de Menezes do Fluminense e 2 de Maneco do América do Rio para a seleção do estado do Rio de Janeiro, enquanto que para os paulistas marcaram Remo do São Paulo e Lima do Palmeiras. O terceiro e decisivo jogo aconteceu novamente no Rio, no estádio de São Januário no dia 16, e a seleção carioca confirmou a taça de campeã ao vencer a seleção paulista por 4-1. Gols de Chico do Vasco da Gama e Maneco do América do Rio 3 vezes a favor da seleção carioca, enquanto que o único gol da seleção paulista foi anotado por Servílio do Corinthians. A seleção carioca foi campeã do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de 1946 com Luiz Borracha do Flamengo no gol, Augusto do Vasco da Gama e Haroldo do Fluminense na defesa, Eli do Vasco da Gama, Danilo do Vasco da Gama e Jorge do Vasco da Gama no meio-campo, Amorim do Fluminense, Maneco do América, Heleno de Freitas do Botafogo, Ademir de Menezes do Fluminense e Chico do Vasco da Gama no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!